Se crianças de olhos negros pedirem ajuda, fuja. O horror por trás de olhos vazios era um dia nublado em São Vicente, uma pequena cidade onde segredos se ocultavam nas sombras das casas e rumores sussurravam nas esquinas. Clara, enfermeira dedicada, passava correndo pelos corredores do hospital, mas algo maligno a observava. Crianças com olhos negros como abismos rodeavam a escola local, suas expressões arrasadas parecendo absorver cada movimento dos adultos. O que essas crianças viam que os outros não podiam. Um frio na espinha a percorreu enquanto ela olhava para aqueles rostos sem vida, como se elas soubessem de um terror que estava além da compreensão humana. Mas seu maior temor estava em casa. O respeito que ela tinha pelo pai, doutor Roberto, um médico venerado, estava começando a se transformar em uma nuvem de incertezas. Clara havia descoberto registros que a deixaram inquieta, medicações prescritas para pacientes que faleceram de maneira misteriosa, e tudo tinha seu pai como responsável. As palavras ecoavam na sua mente, arrastando-se como sombras em uma noite sem lua, irregularidades e mortes evitáveis. Como isso podia estar acontecendo, o nó em seu estômago se apertava cada vez mais. Lucas, seu irmão mais novo, tinha seus próprios segredos. Clara sempre soubera que havia algo obscuro no passado da família, mas nunca imaginou que o irmão estaria envolvido. Ao confrontá-lo, viu a expressão em seu rosto mudar. A tensão se intensificava, o silêncio era uma resposta críptica que mais dizia do que 1000 palavras. A verdade estava se desenrolando como uma teia sob a luz tênue do entardecer. Quando os olhos vazios das crianças a deteram em um fim de tarde, um frio cortante a atingiu. A mais nova delas, uma garotinha de cabelos desgrenhados e vestido esfarrapado, teve a coragem de se aproximar. Em um gesto quase assustador, apontou para Clara com pequenas mãos trêmulas. "Ela sabe!" sussurrou, sua voz como um sopro leve que voltou a ecoar na mente da enfermeira, instigando uma dúvida terrível. Quem mais sabia? A cidade de São Vicente estava a um passo de egresso de uma verdade devastadora e Clara estava no centro disso tudo. A pressão era palpável, como um peso que quase a derrubava. Sua mãe, que passou anos calada e abrindo mão de seus próprios sonhos, tinha um passado que Clara se via agora forçada a encarar. Uma história não contada que poderia ser a chave para a crise que pairava sobre sua família. Ela hesitava, seguir em frente ou recuar. O desejo por justiça a combatia de braços cruzados contra o impulso de proteger aqueles que amava. Enquanto isso, Clara observava a cidade em busca de respostas, mas o que suas intuições revelavam era ainda mais perturbador. Um estrondo, um eco, um aviso. Os olhos vazios de uma criança a encaravam, e naquela fração de segundo, Clara encontrou o que parecia ser um abismo de desespero. Tal como um abismo, não havia fim em vista. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Quando Clara hesitou diante do abismo nos olhos da criança, um tremor percorreu seu corpo. O sussurro, ela sabe, ecoava em sua mente como um mantra sinistro. Por um momento, o mundo ao seu redor se desfez. Tudo parecia distante até que, de repente, um grito cortou o ar. Da direção da escola surgiu uma mulher. O desespero em seu olhar, misturado à raiva, era impossível de ignorar. Algo dentro de Clara a empurrou em direção à confusão. Ela não sabia o que esperar, mas o medo a impulsionava. As crianças se dispersaram e Clara chegou perto da mulher que gritou. Era Raquel, mãe de uma das crianças, sua expressão era de horror. "Clara, você precisa ver isso, o Lucas." Ele, Raquel arfava, o corpo tremendo de impotência. Clara franziu o senho. "Lucas, seu irmão." O nó na garganta apertou. "Ele o quê?" Raquel puxou Clara pelo braço, quase arrastando em meio à multidão que começava a se aglomerar. Clara sentiu a adrenalina pulsar nas veias enquanto se perguntava o que seu irmão poderia ter feito. Ao chegarem ao fundo do pátio da escola, a prova de seu pesadelo se desenrolava diante de seus olhos. Um grupo de crianças cercava Luke e no meio daquela roda algo se movia. Clara viu a expressão desconstruída de Lucas, um misto de desespero e calma. O que estava acontecendo? Raquel gesticulou e Clara finalmente viu uma boneca antiga, mas não era uma boneca qualquer. Feita de barro, seus olhos negros pareciam absorver todo o brilho ao redor e um brilho azulado emanava de seu interior. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
Era como se aquela boneca estivesse viva. Ele a encontrou no lago. Raquel gritou, apavorada. Eles dizem que ela pertence àquelas crianças. Não, Clara murmurou com o coração acelerado. Não pode ser. A memória de histórias contadas pela avó sobre uma boneca amaldiçoada e crianças perdidas começou a assombrá-la. As crianças com olhos negros que a observavam agora pareciam sussurrar para Lucas. Ele estava em transe, como se a boneca o hipnotizasse. De repente, a boneca emitiu um grito, um som cortante, e teve início uma onda de gritos. Clara cobriu os ouvidos, o barulho ecoava em sua cabeça. Emily, uma garota de cabelos cacheados que sempre foi amiga de Lucas, caiu no chão, gritando, seus olhos se revirando. O clima mudou instantaneamente. O terror tomou conta. Lucas, Clara gritou em desespero. Ele olhou para ela e naquele instante, o medo em seus olhos era a essência do horror. Mas então, de forma abrupta, ele sorriu um sorriso que não era dele. Não era o Lucas que Clara conhecia. Era um sorriso vazio, sem vida. Ela sabe, ele repetiu, cada palavra saindo como se tivesse dificuldade para respirar. Clara sentiu seu coração afundar. Chloe, uma das crianças com olhos negros, se aproximou e com uma voz suave declarou: "Nós queremos o que foi prometido." A atmosfera ficou pesada, e Clara percebeu que o que quer que estivesse prestes a acontecer não era apenas uma epidemia de medo, era um jogo muito maior, e Lucas estava no centro disso. O terror não era mais sobre as crianças, mas sobre o próprio Lucas, sobre segredos que Clara estava prestes a descobrir. Uma verdade que transformaria tudo. A boneca reluziu e, com seus olhos vazios, Clara sentiu que o tempo parava. Sabendo que o que vinha pela frente seria devastador, a única coisa que escutava era o silêncio opressivo, interrompido apenas pelo sussurro das crianças. O abismo estava mais próximo do que nunca e ela não sabia se tinha coragem de olhar para dentro. Quando Clara hesitou diante do abismo nos olhos da criança, um tremor percorreu seu corpo. O sussurro, ela sabe, ecoava em sua mente como um mantra sinistro. Por um momento, o mundo ao seu redor se desfez. Tudo parecia distante até que, de repente, um grito cortou o ar. Da direção da escola surgiu uma mulher. O desespero em seu olhar, misturado à raiva, era impossível de ignorar. Algo dentro de Clara a empurrou em direção à confusão. Ela não sabia o que esperar, mas o medo a impulsionava. As crianças se dispersaram e Clara chegou perto da mulher que gritou. Era Raquel, mãe de uma das crianças, sua expressão era de horror. "Clara, você precisa ver isso, o Lucas." Ele, Raquel arfava, o corpo tremendo de impotência. Clara franziu o senho. "Lucas, seu irmão." O nó na garganta apertou. "Ele o quê?" Raquel puxou Clara pelo braço, quase arrastando em meio à multidão que começava a se aglomerar. Clara sentiu a adrenalina pulsar nas veias enquanto se perguntava o que seu irmão poderia ter feito. Ao chegarem ao fundo do pátio da escola, a prova de seu pesadelo se desenrolava diante de seus olhos. Um grupo de crianças cercava Luke e no meio daquela roda algo se movia. Clara viu a expressão desconstruída de Lucas, um misto de desespero e calma. O que estava acontecendo? Raquel gesticulou e Clara finalmente viu uma boneca antiga, mas não era uma boneca qualquer. Feita de barro, seus olhos negros pareciam absorver todo o brilho ao redor e um brilho azulado emanava de seu interior. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se aquela boneca estivesse viva. Ele a encontrou no lago. Raquel gritou, apavorada. Eles dizem que ela pertence àquelas crianças. Não, Clara murmurou com o coração acelerado. Não pode ser. A memória de histórias contadas pela avó sobre uma boneca amaldiçoada e crianças perdidas começou a assombrá-la. As crianças com olhos negros que a observavam agora pareciam sussurrar para Lucas. Ele estava em transe, como se a boneca o hipnotizasse. De repente, a boneca emitiu um grito, um som cortante, e teve início uma onda de gritos. Clara cobriu os ouvidos, o barulho ecoava em sua cabeça. Emily, uma garota de cabelos cacheados que sempre foi amiga de Lucas, caiu no chão, gritando, seus olhos se revirando. O clima mudou instantaneamente. O terror tomou conta. "Lucas!" Clara gritou em desespero. Ele olhou para ela e naquele instante, o medo em seus olhos era a essência do horror. Mas então, de forma abrupta, ele sorriu um sorriso que não era dele. Não era o Lucas que Clara conhecia. Era um sorriso vazio, sem vida. Ela sabe, ele repetiu, cada palavra saindo como se tivesse dificuldade para respirar. Clara sentiu seu coração afundar. Chloe, uma das crianças com olhos negros, se aproximou e com uma voz suave declarou: "Nós queremos o que foi prometido." A atmosfera ficou pesada, e Clara percebeu que o que quer que estivesse prestes a acontecer não era apenas uma epidemia de medo, era um jogo muito maior, e Lucas estava no centro disso. O terror não era mais sobre as crianças, mas sobre o próprio Lucas, sobre segredos que Clara estava prestes a descobrir. Nesse instante, um barulho repentino estourou no ar, um som ensurdecedor que fez a multidão tremer.
O chão sob os pés de todos começou a se abalar. Clara sentiu um frio na barriga. Era como se a terra estivesse se movendo, como se algo profundo e esquecido quisesse emergir. E então, como uma revelação impressionante, uma fissura se abriu no chão, liberando uma onda de luz escura que parecia engolir tudo à sua volta. Clara e Lucas foram puxados para frente, como se fossem magnetizados. O brilho da boneca intensificou-se e Clara viu algo que fez seu sangue gelar. Da fissura, figuras sombrias começaram a emergir. Ao contrário das crianças que antes cercavam Lucas, essas eram mais altas e tinham contornos inumanos. Sussurros ecoavam na mente de Clara, promessas e ameaças entrelaçadas. E em meio à confusão, a boneca se desprendeu das mãos de Lucas e flutuou, girando no ar. Aquela boneca, com seus olhos profundos, parecia agora representar uma fonte de poder aterradora. Então, uma das figuras se virou e tudo fez sentido em um instante devastador. Clara reconheceu os traços da mãe, mas com uma expressão que a lembrava de uma dor que ela nunca havia realmente enfrentado. A mãe a encarava de forma fria e distante, as palavras ressoando no ar. Estamos apenas começando, Clara. A verdade que Clara pensou que conhecia desmoronou. As crianças, a boneca, os segredos familiares, tudo tinha um propósito maligno que ela nunca poderia ter imaginado. Antes que pudesse reagir, as figuras se aproximaram e o silêncio tornou-se ensurdecedor. Clara se sentiu presa entre duas realidades, uma onde tudo que amava estava se desintegrando e outra onde ela nunca poderia escapar da verdade cruel que a esperava. A tensão era palpável, o ar denso com pavor, e no fundo de sua alma uma pergunta martelava, o que sua mãe havia realmente prometido e a que custo. Clara tentou processar o que estava acontecendo. A figura que se lembrava da mãe agora avançava, mas havia algo diferente. O olhar era frio, mas ao mesmo tempo ardente, como se houvesse uma luta interna. O que você quer de nós? Clara conseguiu perguntar, a voz quase um sussurro, seu coração disparando em seu peito. As figuras sombrias estavam mais próximas agora, como se o tempo tivesse parado. A origem de seu medo, o que as crianças tinham prometido, parecia prestes a ser revelado. Mas em vez de respostas, uma onda maior de terror tomou conta. A boneca, ainda flutuando, começou a brilhar intensamente, iluminando o espaço. Os olhos negros se tornaram ainda mais sombrios, como se absorvessem toda a luz ao redor. Então tudo aconteceu em um instante. Um rugido ensurdecedor, como a natureza se revoltando. Clara nunca quis se afastar da força que estava frente a ela, mas a energia que emanava do chão era irresistível. A fissura se expandia e no meio do caos uma sombra se desprendeu e com ela um grito horrível rompeu o ar, ecoando na mente de todos. Era a voz do Lucas, mas nem um pouco era a doce voz de seu irmão. Eu não sou quem você pensa que sou. A frase cortou como uma lâmina. Clara congelou. Os olhos que tão familiarmente conhecia estavam perdidos, como se Lucas estivesse lutando contra uma força maior que ele. As palavras que ecoaram não eram do Lucas, eram de outra entidade. O pânico tomou conta do pátio. As crianças começaram a gritar e os adultos que observavam não conseguiam entender a cena. Havia uma revolta silenciosa na multidão. Raquel pulou para frente, desesperada. Lucas, filho, ela estava vivendo um pesadelo. Clara brigava contra o terror que quase a consumia. E então, em uma reviravolta que Clara não esperava, a boneca deslizou em uma linha reta em direção a Lucas. Mas não era só isso. Clara viu a imagem de sua mãe projetada sobre a boneca, como uma sombra distorcida. A promessa foi feita, Clara. A voz ecoava, clara como o dia, mas cheia de uma profunda tristeza. Clara sentiu um nó na garganta, sua mãe, o que isso significava. Era como se o equilíbrio de tudo que ela acreditava estivesse desmoronando. A verdade que sua mãe lhe contara sobre o passado da família agora parecia uma teia de mentiras. Todo aquele amor, todas as memórias, estavam se revelando como um grande engano. No mesmo instante, as figuras sombrias começaram a rir, um riso perturbador que fez o sangue de Clara gelar. A expressão de Lucas transformou-se novamente. Você vai entender, Clara. E ao dizer isso, os olhos dele brilharam com um azul profundo. Era um olhar que ela nunca tinha visto em seu irmão. As crianças cercaram-na, suas vozes se entrelaçando em um canto de advertência. Você ainda não entende. O que foi prometido deve ser pago e ali no meio do pátio, a cidade de São Vicente parecia ter se tornado um palco de uma tragédia ancestral, com Clara no centro. Ela já não sabia mais em quem confiar, o que estava acontecendo com Lucas, o que sua mãe havia prometido. Clara se sentiu completamente perdida, sua vida tinha virado uma armadilha de dor e segredos. E nesse clímax de horror, cada respiração era um lembrete de que a verdade estava prestes a sair das sombras. Estamos apenas começando. Clara, as palavras ressoavam em sua mente como um eco interminável.
O horror não tinha fim, e a pergunta que ensaiava, que reagia em sua mente era: a que custo? Que preço você precisa pagar, Clara? Clara tentou processar o que estava acontecendo. A figura que se parecia com a mãe agora avançava, mas havia algo diferente. O olhar era frio, mas ao mesmo tempo ardente, como se houvesse uma luta interna. O que você quer de nós? Clara conseguiu perguntar, a voz quase um sussurro, seu coração disparando em seu peito. As figuras sombrias estavam mais próximas agora, como se o tempo tivesse parado. A origem de seu medo, o que as crianças tinham prometido, parecia prestes a ser revelado. Mas em vez de respostas, uma onda maior de terror tomou conta. A boneca, ainda flutuando, começou a brilhar intensamente, iluminando o espaço. Os olhos negros se tornaram ainda mais sombrios, como se absorvessem toda a luz ao redor. Então tudo aconteceu em um instante, um rugido ensurdecedor como a natureza se revoltando. Clara nunca quis se afastar da força que estava à sua frente, mas a energia que emanava do chão era irresistível. A fissura se expandia e no meio do caos uma sombra se desprendeu e com ela um grito horrível rompeu o ar, ecoando na mente de todos. Era a voz do Lucas, mas nem um pouco era a doce voz de seu irmão. Eu não sou quem você pensa que sou, a frase cortou como uma lâmina. Clara congelou, os olhos que tão familiarmente conhecia estavam perdidos, como se Lucas estivesse lutando contra uma força maior que ele. As palavras que ecoaram não eram do Lucas. Eram de outra entidade. Um silêncio mortal envolveu o pátio. As crianças começaram a gritar e os adultos que observavam não conseguiam entender a cena. Havia uma revolta silenciosa na multidão. Raquel pulou para frente, desesperada. Lucas, filho, ela estava vivendo um pesadelo. Clara brigava contra o terror que quase a consumia. De repente, uma das figuras sombrias se desvencilhou do grupo e se aproximou de Clara. Era alta e a sua presença era opressiva. Clara reconheceu que o cabelo daquela figura se assemelhava ao de sua mãe, mas não era a mesma mulher que ela conhecia. Nós fizemos um pacto, Clara. Um preço foi estabelecido, a voz era diferente, uma mistura de sussurros e ecos distantes. Clara sentiu um nó na garganta. O que você está dizendo? O que você fez? A figura começou a se desfazer em sombras, revelando um rosto familiar. Era seu pai. Eu havia prometido, ele começou, mas não houve tempo para mais explicações. As crianças cercaram-no e, em meio aos olhos negros, Clara viu o que fazia seu coração parar. Eram expressões de desespero e dor, mas também de traição. Potencialmente um aliado, o homem que sempre fora seu herói agora parecia amedrontado. O pânico tomou conta quando Clara percebeu. Você era parte disso, pai. Como você pôde? Seu pai se desculpou, mas sua voz era apenas um eco distante diante da cena chocante que se desenrolava. Raquel observava horrorizada, enquanto as risadas perturbadoras das crianças, misturadas ao lamento de Lucas, preenchiam o ar. A tensão era palpável, o ar denso com pavor. Clara se sentiu entre duas realidades, uma onde tudo o que amava estava se desintegrando e outra onde o que sempre acreditou estava sendo destroçado. Então, em uma reviravolta que fez o chão sob seus pés tremer, as crianças começaram a se unir, formando um círculo em torno da fissura. Com cada movimento, Clara entendia que elas eram os mediadores, os portadores de uma verdade que não deveria ser revelada. Se você desejava justiça, saiba que ela também tem um preço, ecoou a voz de uma das crianças, cristalina e perturbadora. Enquanto o caos aumentava, uma nova luz iluminou os rostos das crianças. Clara sentiu que tudo ao seu redor girava. Naquele momento, a boneca que antes brilhava intensamente começou a pulsar com uma energia desconhecida. Clara percebeu que a verdade estava prestes a ser libertada e que o que quer que estivesse vindo poderia não somente mudar sua vida, mas destruir tudo o que conhecia. Nos segundos que se seguiram, um clarão cegante surgiu do coração da fissura, levando a todos a um estado de caos absoluto. Clara gritou. O mundo parecia estar se fragmentando e no desenrolar daquele horror, uma única pergunta permanecia em sua mente. Que preço ela teria que pagar para entender a verdade? E no meio do pó e da luz, as sombras dançavam ao redor dela, enquanto o riso das crianças se tornava um eco, até que a própria escuridão finalmente a engolisse. Clara estava prestes a descobrir que muitos segredos estão mais vivos do que imaginamos e que, às vezes, as promessas feitas podem se transformar nas piores maldições. Clara estava presa em um turbilhão de emoções. A luz da boneca pulsava como um coração, cheia de poder e mistério. Seu corpo tremia, incapaz de processar as figuras sombrias cercando Lucas. O grito aterrador que ecoara de seu irmão ainda ressoava em seus ouvidos. O que quer que estivesse acontecendo não era um sonho, era um pesadelo. Estamos apenas começando, Clara.
As palavras ecoavam martelando sua mente e sua visão se tornou um borrão. As crianças rodeavam a fissura como se fossem uma seita, unidas por algo que Clara não conseguia entender. O pânico tomou conta dela. Lucas! Gritou mais uma vez, tentando alcançar o que restava do irmão. Mas antes que pudesse avançar, uma das crianças de olhos negros se aproximou, o rosto vazio e inexpressivo. Você vai aprender, Clara, o que foi prometido não pode ser desfeito. Sua voz soou como um lamento distante, mas as palavras cortaram como uma lâmina. O chão tremeu sob seus pés e um cheiro de terra molhada e mofo começou a encher o ar. As crianças se aproximaram, formando um círculo. E de repente, Clara percebeu um movimento atrás de uma das figuras sombrias. Era Raquel, a mãe da amiga de Lucas, mas algo parecia diferente. O olhar de Raquel estava perdido, como se estivesse hipnotizada. Raquel, você precisa ajudar! Clara gritou, sua voz atravessando o caos, mas a mulher não respondia. Era como se ela não estivesse ali, mas sim sob a influência de algo maior, algo maligno. Clara virou para o seu pai, esperando que ele pudesse intervir, mas seu rosto estava contorcido de angústia. E foi então que tudo mudou. Da fissura, um grito estridente cortou o ar e as figuras começaram a retractar. Mais alto que qualquer outro som, um desespero crescente tomou conta do lugar. Os olhos da boneca brilharam intensamente e, num estalo, uma onda escura irrompeu, cobrindo tudo com uma sombra profunda. Clara sentiu o ar fugir dos pulmões. No centro do pátio, uma nova figura emergiu. Era alta e o rosto falho era uma combinação cruel de sua mãe e de seu pai. Chegou a hora de enfrentar a verdade, Clara, ecoou a voz, e naquele instante tudo que Clara conhecia se desfez. Não, o que você fez? Ela gritou enquanto a figura se aproximava. Você não é minha mãe, mas a resposta veio como um sussurro na brisa. Sou tudo o que você sempre teve. Clara sentiu uma dor profunda lá no fundo. As memórias de amor e alegria começaram a desmoronar, e com isso o peso da revelação atingiu-a como um golpe. Repleta de fúria e desespero, ela se virou para Lucas, que parecia lutar contra as sombras que o cercavam. Você é parte disso, não é? O olhar dele estava coberto de confusão e tristeza. Ela sabia, Lucas sussurrou, e as sombras começaram a se agitar, como se respondessem ao desespero da situação. A figura diante de Clara deu um passo à frente, o semblante transformando-se. Você tem que entender, foi um sacrifício. O que fiz foi pelo bem da nossa família, para protegê-la. Um véu de compreensão começou a se formar, mas só trouxe mais dor. Proteger, você destruiu tudo. A voz de Clara era cheia de raiva. As crianças de olhos negros a observavam, um coro de sussurros aterradores, e em um movimento súbito tudo mudou de novo. A boneca sugou a luz ao redor dela, e com um estrondo ensurdecedor, as figuras começaram a se desfazer. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés e a realidade parecia ruir. Ela e Lucas se agarraram, mas a conexão estava se rompendo. As últimas palavras que ecoaram foram as da mãe e do pai juntos. Não podemos mudar o que fomos. A jornada apenas começou. E com isso, Clara viu um futuro distorcido se contorcer diante dela. Um futuro onde a verdade se entrelaçava com a dor e onde cada promessa exigiria um preço devastador. Então, sob a sombra do que restava do pátio, Clara se questionou quem realmente era ela e a que custo descobriria o que estava envolvido em sua própria linhagem. A luz desapareceu e, no profundo silêncio, o vazio que se formou era mais assustador que qualquer grito. O que viria a seguir, Clara estava presa em um turbilhão de emoções. A luz da boneca pulsava como um coração, cheia de poder e mistério. Seu corpo tremia, incapaz de processar as figuras sombrias cercando Lucas. O grito aterrador que ecoara de seu irmão ainda ressoava em seus ouvidos. O que quer que estivesse acontecendo não era um sonho, era um pesadelo. Estamos apenas começando, Clara. As palavras ecoavam, martelando sua mente, e sua visão se tornou um borrão. As crianças rodeavam a fissura como se fossem uma seita, unidas por algo que Clara não conseguia entender. O pânico tomou conta dela. Lucas! Gritou mais uma vez, tentando alcançar o que restava do irmão. Mas antes que pudesse avançar, uma das crianças de olhos negros se aproximou, o rosto vazio e inexpressivo. Você vai aprender, Clara, o que foi prometido não pode ser desfeito. Sua voz soou como um lamento distante, mas as palavras cortaram como uma lâmina. O chão tremeu sob seus pés e um cheiro de terra molhada e mofo começou a encher o ar. As crianças se aproximaram, formando um círculo. E de repente, Clara percebeu um movimento atrás de uma das figuras sombrias. Era Raquel, a mãe da amiga de Lucas, mas algo parecia diferente. O olhar de Raquel estava perdido, como se estivesse hipnotizada. Raquel, você precisa ajudar! Clara gritou, sua voz atravessando o caos, mas a mulher não respondia. Era como se ela não estivesse ali, mas sim sob a influência de algo maior, algo maligno.
Clara virou para o seu pai, esperando que ele pudesse intervir, mas seu rosto estava contorcido de angústia. Foi então que tudo mudou. Da fissura, um grito estridente cortou o ar e as figuras começaram a se retractar. Mais alto que qualquer outro som, um desespero crescente tomou conta do lugar. Os olhos da boneca brilharam intensamente e, num estalo, uma onda escura irrompeu, cobrindo tudo com uma sombra profunda. Clara sentiu o ar fugir dos pulmões. No centro do pátio, uma nova figura emergiu. Era alta e o rosto falho era uma combinação cruel de sua mãe e de seu pai. Chegou a hora de enfrentar a verdade, Clara, ecoou a voz, e naquele instante, tudo que Clara conhecia se desfez. Não! O que você fez? Ela gritou enquanto a figura se aproximava. Você não é minha mãe, mas a resposta veio como um sussurro na brisa. Sou tudo o que você sempre teve? Clara sentiu uma dor profunda lá no fundo. As memórias de amor e alegria começaram a desmoronar, e com isso, o peso da revelação atingiu-a como um golpe. Repleta de fúria e desespero, ela se virou para Lucas, que parecia lutar contra as sombras que o cercavam. Você é parte disso, não é? O olhar dele estava coberto de confusão e tristeza. Ela sabia, Lucas sussurrou, e as sombras começaram a se agitar, como se respondessem ao desespero da situação. A figura diante de Clara deu um passo à frente, o semblante transformando-se. Você tem que entender, foi um sacrifício. O que fiz foi pelo bem da nossa família, para protegê-la. Um véu de compreensão começou a se formar, mas só trouxe mais dor. Proteger, você destruiu tudo. A voz de Clara era cheia de raiva. As crianças de olhos negros a observavam, um coro de sussurros aterradores, e em um movimento súbito tudo mudou de novo. A boneca sugou a luz ao redor dela, e com um estrondo ensurdecedor, as figuras começaram a se desfazer. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés, e a realidade parecia ruir. Ela e Lucas se agarraram, mas a conexão estava se rompendo. As últimas palavras que ecoaram foram as da mãe e do pai juntos. Não podemos mudar o que fomos. A jornada apenas começou. E com isso, Clara viu um futuro distorcido se contorcer diante dela, um futuro onde a verdade se entrelaçava com a dor e onde cada promessa exigiria um preço devastador. Então, sob a sombra do que restava do pátio, Clara se questionou quem realmente era ela e a que custo descobriria o que estava envolvido em sua própria linhagem. A luz desapareceu e, no profundo silêncio, o vazio que se formou era mais assustador que qualquer grito. O que viria a seguir? De repente, uma explosão de luz branca atravessou o céu nublado, iluminando tudo e fazendo as sombras recuarem. Uma onda de energia atravessou o pátio, empurrando todos para trás. Clara se sentiu sendo puxada para cima e, em instantes, viu tudo sendo desfeito ao seu redor. Quando a luz finalmente se dissipou, Clara percebeu que não estava mais no pátio da escola. Agora estava em uma sala estranha, repleta de objetos que pareciam de outra época. O cheiro de livros antigos preenchia o ar e nas prateleiras ela avistou fotos em preto e branco da família com sorrisos que pareciam felizes, embora o olhar fosse distante. E ali, em meio àquelas lembranças, estava seu pai, mas não era o homem que ela conhecia. Era mais jovem e seu semblante era de quem guardava segredos pesados. Ele a encarava com um olhar que misturava orgulho e tristeza. Clara, você precisa entender, alguém deve pagar a conta. Clara se sentiu enjoada. O que aconteceu? Onde estou? Você viu demais, Clara. O que está por trás dessa família é mais terrível do que pensava. E antes que Clara pudesse responder, a bola de energia na sala começou a vibrar, sugerindo alguma forma de conexão de destino. E então, em um instante, Clara percebeu que cada escolha tinha um peso, e aquelas fotos, aquelas memórias eram a verdadeira luta pela alma dela. O horror do que estava prestes a descobrir era maior do que qualquer pesadelo. O que exatamente significava aquele que deve pagar e o que sua família realmente havia sacrificado. A tensão era espessa e a revelação de tudo o que conhecia poderia ser devastadora, mudando tudo para sempre. Clara estava ainda no meio daquela sala estranha, os olhos fixos em seu pai mais jovem. O que vem a ser isso? O que você quer dizer com quem deve pagar? Suas palavras saíram num fio de desespero. O coração dela disparava, uma tempestade de confusão tomando conta. A intensidade da situação crescia a cada segundo. Você está mais perto do que imagina, Clara, ele respondeu, a voz trêmula, mas carregada de um peso que a envolvia. A boneca, a fissura, está tudo conectado ao que fazemos, ao que nossa família sempre fez. O pacto não foi só meu, sua mãe, ela também fez parte disso. As palavras cortaram como uma lâmina, o arrepio que percorreu sua espinha a deixou paralisada. Ela. O que você quer dizer? O tom da voz dela ficou mais firme, mas o medo tremeu em suas mãos. Como assim? Sua mãe estava envolvida em algo tão macabro. Ela sabia, o pai olhou para o chão, a dor refletida em seu rosto. Ela fez um sacrifício para nos proteger e você precisa entender que isso não acaba aqui.
o que ele estava insinuando. O passado da família era mais sombrio do que Clara jamais poderia imaginar, uma verdade que a todo momento parecia mais aterrorizante, e então a atmosfera na sala começou a mudar. A luz da boneca cintilou mais intensamente e os objetos ao redor pareciam tremer. Clara conseguiu perceber que as sombras estavam se aproximando dela com mais intensidade, como se estivessem ecoando as suas emoções. O pânico cresceu e não havia como escapar. Cada segundo que passava se tornava um martírio. Pai, o que está prestes a acontecer? A voz dela era um grito sufocado. Diga-me que não está me envolver. Clara, você é a chave. Você tem o poder de decidir. Ele a interrompeu e nesse momento tudo mudou. Os rostos em volta começaram a girar e o que parecia ser uma sala familiar foi doravante substituído por um clarão ofuscante. A realidade se distorcera como um espelho quebrado e Clara se viu novamente no pátio da escola, mas agora estava sozinha. As crianças com olhos negros a cercavam. E em vez de sofrimento, o que havia agora eram sorrisos vazios, rodando em torno dela, formando uma dança macabra. Os corredores do tempo haviam se cruzado. Clara sentiu a pressão mental aumentada. Você tem o que precisa, Clara. A voz de uma das crianças soou como um eco distante. Foi você quem desfez o véu. É você quem decide o destino. E com um movimento rápido, a boneca deslizou para perto dela. Clara esticou a mão, hesitante, mas a atração era irresistível. Quando seus dedos tocaram a superfície fria do barro, uma conexão repentina e dolorosa efervescente a invadiu. Sua mente se encheu de visões, imagens de sua família, de lágrimas e promessas não cumpridas. Sombras se misturavam a risos e lamentos, um ciclo interminável de dor. O que foi prometido deve ser pago. As crianças sussurraram em uníssono, enquanto Clara se desvencilhava entre as memórias, e em meio ao caos, ela percebeu o que estava por vir. O verdadeiro sacrifício, e não se tratava apenas de uma vida. O chão sob seus pés começou a rachar e em um piscar de olhos a figura de Lucas surgiu, mas não era o irmão que ela conhecia. Era uma projeção distorcida, uma versão sombria que a encarava com olhos frios. O choque percorreu seu corpo. Não, o que você fez? Clara se virou para a figura familiar que usava o rosto de seu irmão, e então, num movimento súbito, Lucas estendeu a mão. Você precisa decidir, Clara. Você pode salvar tudo ou perder todos que você ama. O coração dela disparou ao perceber que Lucas não era mais ele mesmo, não era mais seu irmão. Você não é meu irmão, ela gritou, sentindo lágrimas quentes escorrendo. Você não entende? O verdadeiro sacrifício é seu. A voz dele ecoou, misturando-se com os risos vazios das crianças. A escolha é sua, Clara. Clara estava perdida, toda a sensação de segurança foi arrastada para longe. No fundo da alma, o terror se misturava com a possibilidade de esperança. O que significava essa escolha? O que ela teria que fazer? O mistério pairava e a eterna pergunta a consumia. Qual seria o preço a ser pago para salvar o que restava? Clara estava perdida, toda a sensação de segurança foi arrastada para longe. O olhar vazio de Lucas a encarava e as crianças ao redor não eram mais crianças, eram sombras de um passado sombrio. Um frio gelado lhe subiu pela espinha e sua mente começou a formar um turbilhão de pensamentos. O que quer que estivesse acontecendo agora a encerrava em um pesadelo e a pergunta ressoava em sua cabeça: que preço preciso pagar para salvar os que amo? Então o grotesco sorriso de Lucas se desfez em uma expressão de dor. Clara, é você quem deve decidir, ele gritou. As palavras pareciam rasgar o ar e a atmosfera ao redor deles começou a se agitar, como se o próprio tempo estivesse reagindo. Clara olhou ao redor, as crianças se moviam em sincronia, como se dançassem a um ritmo que só elas podiam ouvir. O chão tremeu mais uma vez e a fissura se alargou, como se quisesse engolir todos ali. Lucas, ela gritou, estendendo a mão desesperada. Um estrondo forte cortou o silêncio, fazendo-a recuar. Então, algo incrível aconteceu. Uma figura alta e sombrio emergiu da fissura, uma presença opressiva. Clara sentiu seu coração disparar. Era sua mãe, mas não a mãe que ela conhecia. Os olhos dela brilhavam com uma luz inumana e seu sorriso era uma máscara de malícia. Você não precisa mais dele, Clara, a figura disse, a voz como um eco distante. Ele é apenas um obstáculo. Você é a verdadeira chave. Clara congelou. O que quer que tivesse se desdobrado não era apenas um sacrifício. Era uma troca horrenda que envolvia sua própria alma. O que você quer dizer? O que você quer de mim? A resposta veio como um sussurro no vento, mas a verdade era tão clara quanto a água do lago. O pacto deve ser renovado. Você deve ser a nova guardiã. As palavras pareciam girar em torno dela como um furacão. Clara pôde sentir a pressão aumentar, as crianças começaram a murmurar e a luz da boneca pulsava ainda mais intensamente, como se estivesse absorvendo a situação. Não, isso não pode ser verdade.
Clara gritou, mas dentro dela a semente de dúvida começou a germinar. Era como se uma parte dela ansiasse pela verdade, um desejo oculto de entender seu legado, mesmo que isso custasse tudo. Então, em um movimento repentino, Lucas avançou. História, dor e a essência da luta no olhar. Clara, não é verdade? Você não precisa fazer isso. Você não pode dar a eles esse poder, mas a figura da mãe sorriu cruelmente. Ah, mas ela precisa, meu querido Lucas. É a única maneira de consertar os erros do passado. E naquele instante, tudo mudou. O que Clara acreditava ser uma luta por justiça transformou-se em uma batalha por controle. Os mortos se levantam para rejeitar o que foi feito em seu nome. Eles querem um novo guardião, um novo sacrifício. E você, minha filha, é a resposta. O coração de Clara afundou, o que isso significava para ela e o que era aquele poder que ela supostamente poderia carregar. O que você tem a ver com isso, mãe? Clara sussurrou, a verdadeira dor começando a transbordar. Porque você nunca me falou, você me manteve na escuridão. A figura antes conhecida começou a perder a forma, expandindo-se em um turbilhão sombrio. Porque você nunca estava pronta, você não estava destinada a isso. Até agora, a figura respondeu e, com isso, as crianças começaram a gritar em uníssono. Clara, a escolha é sua! Elas chamaram, suas vozes ecoando pela escuridão. O caos aumentava e a luz da boneca se transformou em uma explosão de cores vivas, iluminando o pátio. Clara não sabia o que fazer, as sombras dançavam ao redor dela e a pressão em seu peito se tornava intolerável. Então um novo pensamento surgiu, uma faísca de esperança em meio à escuridão. E se eu não quiser ser guardiã? E se eu escolher quebrar o ciclo? E assim, com toda a força que conseguiu reunir, Clara gritou, eu não sou um sacrifício, eu não vou me tornar parte do seu plano. O mundo ao seu redor estremeceu e, em um momento estonteante, a luz explodiu em um brilho ofuscante. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, tudo se calou. Uma energia avassaladora se espalhou e Clara sentiu que a escolha que tinha acabado de fazer a carregava para uma nova realidade. E nesse novo espaço, algo estava prestes a se revelar. O que viria a seguir, Clara não tinha certeza, mas sabia que nada seria como antes. O poder dela, a verdade da boneca, o destino de sua família, tudo isso confluiria em algo ainda mais surpreendente. Ela havia rompido um ciclo, mas que consequências isso traria? Enquanto a realidade girava, Clara se preparou para o que estava por vir. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés enquanto a luz da boneca pulsava, transformando a cena ao seu redor em um espetáculo distorcido. A figura de sua mãe, agora envolta em sombras, se aproximou e um silêncio sufocante tomou conta do lugar. Você está pronta, Clara? O futuro da nossa família está em suas mãos. A voz ressoou como um eco interminável, penetrando em sua mente. Com o coração disparado, ela olhou para Lucas, ou melhor, para o que sobrou dele. A conexão estava se rompendo e o desespero a consumia. Não, você não pode me querer assim, gritou. As crianças de olhos negros começaram a murmurar em uníssono, seus rostos agora uma mistura de expectativa e medo. Clara os encarou, a tensão era palpável. Ela teve uma ideia. E se eu escolher não fazer nada? E se eu não me tornar parte deste ciclo? A reação foi instantânea. As sombras se agitaram, mas a luz da boneca começou a brilhar ainda mais intensamente. A fissura no chão se alargou, como se a própria realidade estivesse dividindo-se. Isso é o que você quer? Quebrar o ciclo? O eco da voz da mãe flutuou no ar cheio de desdém, mas Clara não recuou. Sim, esse é o meu desejo. As palavras saíram com uma força que ela não sabia que possuía. O brilho da boneca se intensificou. Um vento forte surgiu, levando as sombras com ele. Clara sentiu que estava navegando em uma corrente poderosa e isso lhe dava esperança. Eu escolho liberdade, eu escolho a vida. Então uma onda de calor a envolveu. O pátio, antes denso de trevas, começou a clarear. As figuras sombrias de Lucas e sua mãe se desvaneceram aos poucos, como fumaça levada pelo vento. A sensação era ao mesmo tempo liberadora e aterrorizante. As crianças gritaram, suas vozes se misturando em um coro de desespero, enquanto a luz consumia tudo ao seu redor. Você não pode nos deixar assim, uma das crianças falou, seus olhos negros transbordando lágrimas. Ainda estamos presos neste lugar? Era um grito de dor que tocou o coração de Clara. Ela hesitou, mas lembrou-se do que era verdadeiramente importante. Eu posso ajudá-los. Disse, sua voz agora firme, podemos ficar juntos para quebrar essa maldição de uma vez por todas. Clara se afastou da luz, avançando na direção das crianças. Dê-me suas mãos. Relutantemente, elas passaram a se unir, formando um círculo. A luz da boneca tornou-se um brilho ofuscante, enquanto Clara invocava o amor, a compaixão e a esperança acumulados dentro de seu coração. A energia pulsava e as crianças começaram a responder, sua dor se transformando em um feixe de luz que iluminou cada canto sombrio. Com o último grito, Clara sentiu todo o peso do passado se dissipar.
Uma explosão de luz envolveu todos e, em um momento mágico, as sombras se desvaneceram, libertando as almas presas há muito tempo. O pátio agora estava em paz e Clara caiu de joelhos, exausta, mas aliviada. Quando levantou o olhar, todas as crianças estavam sorrindo. Lucas, agora ele mesmo, estava ao seu lado com um ar calmo. Você fez isso, Clara, você nos libertou. E nesse momento, o pátio se transformou em um lugar de luz e vida. A emoção tomou conta de Clara e uma alegria genuína brotou dentro dela. Nós conseguimos, nós quebramos o ciclo. As crianças dançavam ao seu redor, rindo e se abraçando, como se finalmente tivessem encontrado a liberdade. E enquanto o sol brilhava pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu que o futuro poderia ser um novo começo, uma nova chance para todos. No entanto, no fundo de sua mente, ficou aquela dúvida inquietante. E se outro ciclo surgisse, a história nunca teria um fim? Se você está aqui, chegou até o final e a jornada não termina por aqui. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e dar apoio ao nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho desta história incrível. E não espere NM mais o M segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos lá.